que era proibido, disciplinarmente, era de uma indisciplina coletiva, mas a declaração era simples. Declaro não ter nada a ver com as conclusões que foram tiradas no Congresso de Combatentes no dia 1 a 3 de junho de 73, no Porto. Recolheram-se para cima de 420 assinaturas, divulgou-se isso e o Congresso foi um flop. Não teve qualquer importância, portanto, as conclusões do Congresso. E nós começámos a perceber, os que tinham estado, e eu envolvi-me também nisso, tinham estado na organização da contestação, começámos a perceber, se nós nos organizarmos, somos capazes de ter mais força do que pensamos. Porque o que é facto é que a hierarquia militar ou política não fez qualquer retaliação aos que deram a cara e de contestação. Andávamos nós nisto quando surgem os decretos que tinham intervenção direta na vida, portanto, profissional, que criam problemas o problema era este. Havia falta de capitães, que era o material crítico, digamos assim, necessário, fundamental para fazer a guerra. E então, o que é que pensaram? Nós chamamos os alferes milicianos que já fizeram uma comissão da guerra, damos-lhe um curso intensivo de 2 semestres, em vez do curso de 4 anos que era normal na Academia Militar. Eles ingressam no quadro permanente, ficam com a antiguidade que tinham de milicianos, passam por cima dos que já lá estavam e, portanto, isto, como é fácil perceber, gerou uma contestação enorme de natureza socioprofissional, porque, como em todas as situações, as pessoas queixam-se essencialmente em duas condições. Ou quando lhes dói a barriga, ou quando sentem que alguém está a tentar meter-lhes a mão no bolso. E naquela altura, e eu disse logo na altura, há muita gente a dizer: tira a mão que o bolso é meu, tira a mão que o bolso é meu, e eu vou aproveitar isto. Organizámos, portanto, por outro lado, este movimento gera-se praticamente em todo lado. Aqui, na então chamada metrópole, na Guiné, que é um sítio onde os militares estavam mais concentrados em missão e, portanto, até era muito mais fácil reunir. Na Guiné, Angola, em Moçambique, gera-se uma contestação e um movimento grande. Nós decidimos organizar uma grande reunião no dia 9 de setembro de 73, em Alcáçovas, no Monte Alentejano, onde compareceram 136 capitães. Portanto, foi feita boca a boca, portanto, era proibida, era um risco, mas nós avançámos para aí. E aí surge o primeiro momento de perigo, para responder ao que disse. Surgem dois posicionamentos. Os mais esquerdistas, mais para a frente, como nós costumamos dizer, criam uma manifestação na Avenida da Liberdade, fardados, não sei o quê, uma grande manifestação. Outros, nos quais eu me incluía, diziam: não, pá, isso é tentar parar um comboio que vai em andamento, barrando de frente com ele. Somos atrocidades, precisamos é de nos organizar. E ultrapassámos esse primeiro momento, criando uma bandeira que veio a ser fundamental ao longo de toda a conspiração para duas coisas. Uma, para mobilizar mais gente para o movimento, e outra para servir de camuflagem às nossas atividades. E a bandeira foi: qual é o nosso objetivo? Ninguém falava em mudar o governo, ninguém falava em política. Mesmo em acabar com a guerra não se falava diretamente. E então dissemos: qual é o nosso objetivo? O objetivo é recuperar o prestígio dos militares junto da população portuguesa. Portanto, esse é o objetivo que nós temos. Porque nós sentíamos que não tínhamos prestígio, éramos mal vistos para a população e, portanto, o objetivo é recuperar o prestígio junto da população portuguesa. E depois o processo pode-se dizer que foi conduzido
de forma, é evidente, informal, mas na minha opinião, apesar de ser suspeito a falar nisso, porque era talvez o principal responsável por isso, foi lançada a pergunta: mas porquê é que nós não temos prestígio junto da população? Porquê é que a população não gosta de nós? Nós até fazemos a guerra, nós até estamos a ir à guerra, e porquê é que não gostam de nós? E a resposta foi fácil: porque olham para nós como os responsáveis por suportar o regime que impõe a guerra, por suportar um regime que é repressivo, que não tem liberdades, é uma ditadura, etc. E depois vem a pergunta: está bem, mas então se eu quero recuperar o prestígio, o que é que tenho que fazer? A resposta foi fácil: deixar de ser o suporte desse regime, que impõe a guerra, etc, etc, etc. Depois vem a última pergunta: mas como? A resposta natural e fácil foi fazer um golpe de Estado. Mudar o regime, criar condições para fazer a paz, para acabar com a guerra, criar condições para haver uma democracia em Portugal. Agora pergunta-me, qual é um dos momentos mais complicados? Nós, a certa altura, e veio de Angola um capitão que trazia uma proposta de a assinatura de um documento, pedido de admissão coletiva do oficial do Exército, para servirmos como arma de arremesso e arma de pressão sobre o poder. Eu, na altura, disse: o pedido de admissão coletiva é complicado, porque se um ou dois desistir, o documento deixa de ter validade, portanto vamos fazer pedidos de admissão individuais. E promovemos, eu que organizei, uma reunião aqui na zona da Grande Lisboa, em 4 locais ao mesmo tempo, por razões de segurança e razões de funcionamento, em que, enquanto para Alcáçovas nós tínhamos ido, cada um de nós representava-se a si próprio, a partir daí, quando fazíamos reuniões mais alargadas, os oficiais que vinham participar já representavam-se a ele e a outros camaradas que tinham ficado nas unidades e que estavam connosco. Portanto, fizemos reuniões em 4 locais ao mesmo tempo, cerca de 15 oficiais em cada uma das reuniões, portanto, representando talvez aí uns 200 ou 250 ou 300, já nessa altura, e estiveram em discussão as duas opções: ou a manifestação na Avenida da Liberdade, ou o assinar um pedido de demissão individual. E eu confesso-vos, já o comecei, portanto não é segredo, que fiz a grande golpada que fiz em termos de conspiração. Eu defendia o pedido de demissão, considerava que seria um suicídio a manifestação, mas tive o cuidado de levar para o sítio onde eu estava, ali no Senhor Roubado, na zona do Senhor Roubado, os elementos que vinham da unidade que defendia mais a manifestação. Ainda para cima, nós funcionámos sempre muito democraticamente, porque cada um de nós dizia: eu represento tantos votos. E, por exemplo, enquanto eu representava da minha unidade 6 votos, Mafra, a EPI, representava 42. E, portanto, estão a ver esta diferença. E a EPI era a maior defensora da manifestação. Daí que tive o cuidado de os levar para o sítio onde eu estava. Aliás, a casa era de um desses capitães. E, a certa altura, a situação estava complicada, porque estava a ver que ia ser aprovada a solução da manifestação. E então, não havia telemóveis, o que aqui foi uma vantagem. Não havia telemóveis, eu pedi ao dono da casa: preciso fazer uns telefonemas. Sim, senhor, tens ali o telefone. Não estava na sala onde estávamos reunidos, o telefone ficava sempre no hall das casas. Eu fui ao telefone e telefonei para cada um dos outros 3 locais onde estava a haver reuniões. E falei e perguntei: como é que está aí a situação? E nos 3 locais se passou exatamente o mesmo. Bem, nós estamos aqui, ainda não decidimos, mas tudo aponta para aprovarmos a manifestação.
E eu digo, bem, então vejam lá se decidem, porque nós aqui já decidimos aprovar o pedido de admissão. E eles disseram, bem, então espera aí que eu vou lá dentro perguntar. Bem, e dos 3 sítios me disseram a mesma coisa. Pronto, vocês já decidiram o pedido de demissão, nós optamos também pelo pedido de demissão. Depois destes 3 problemas, voltei à sala onde estava e digo, pá, vamos lá ver se a gente se decide. Dos outros 3 sítios já me disseram que optaram pelo pedido de demissão. Então sendo assim, nós também optamos pelo pedido de demissão. E portanto, fiz essa golpada, não me arrependi disso. O próprio Marcelo Caetano veio a escrever no seu depoimento que escreveu depois no Brasil, quando escreveu no Brasil, que quando soube que nós tínhamos obtido mais de 700 pedidos de demissão individuais, sentiu que a situação estava perdida. E nós ficámos, de facto, com aquilo que eu chamo a arma nuclear, porque reparem, mesmo que metade, se a Comissão Coordenadora que tinha os pedidos de demissão, a certa altura os utilizasse, mesmo que metade recuassem, e não é, 350 oficiais, capitães e majores, demitidos, a pedir a demissão do Exército naquela altura, paralisava o Exército. E, portanto, foi uma arma muito grande. Depois, houve situações complicadas, pessoalmente fui chamado 2 vezes, uma ao chefe de Estado-Maior da Região Militar de Lisboa, outra ao secretário de Estado do Exército, confrontavam-me, vocês andam a fazer reuniões, e eu andando, sim senhor, para discutir a recuperação do precisa de Forças Armadas. O senhor militar está convidado para vir à próxima reunião, mas eu não quero ir, faz mal, porque devia se importar, porque também diz respeito a si, a recuperação do vestido. Fomos andando, e depois, ao 16 de março, eu já não estou cá, no 16 de março, que é uma tentativa, portanto, feita pelos espinolistas para tentarem recuperar a derrota que tiveram na reunião que fizemos no dia 5 de março em Cascais, em que decidimos fazer o golpe militar e elaborar um programa político, que eles não queriam nada do programa político, e avançar. Eles, no dia 15 de março, depois da Brigada do Reumático, que foi uma manifestação de subserviência feita pelos generais ao Presidente do Conselho de Ministros, ao Marcelo Caetano, no dia 12 de março, foi demitido o Costa Gomes e o Spínola. Eles tentam forçar, felizmente falharam, porque era uma bambuchada, não sabiam o que fazer a seguir ao poder, nem programa político tinham, e portanto depois já não vivi aqui intensamente a operação, vivia em Ponta Delgada, assumimos lá o comando. Portanto, penso que em relação à questão dos perigos, podia ficar por aqui. Momentos em que senti que era necessário mudar. Eu praticamente já respondi a essa questão, quer dizer, é na guerra que eu abro os olhos de facto para a situação. E já agora conto-vos um pequeno episódio que se passou comigo e que foi o clique para eu abrir esses olhos. Eu estava a comandar uma companhia operacional na Guiné, mesmo em cima da fronteira com o Senegal, e tínhamos milícias, tinha a população guineense comigo, e tínhamos milícias que eram, portanto, uma espécie de força paramilitar que colaborava connosco, inclusivamente em ações de combate. E mais ou menos a meio da comissão eu descobri uma rede de informações dentro da população e desses milícias. E a rede era dirigida, era esfiada por um milícia chamado Bori, que 15 dias antes tinha morrido ao meu lado numa emboscada que tínhamos sofrido. Andávamos num patrulhamento em cima da fronteira, sofremos uma emboscada e ele foi morto mesmo ao meu lado.
E eu, na altura, a questão que coloquei a mim próprio, e que eu discuti depois com os meus graduados, Alferes e Furiés, foi esta: mas que raio de situação é esta em que um tipo se coloca numa posição que acaba por ser morto pelos próprios companheiros dele? É a organização a quem ele mandava informações cada vez que nós saíamos para o mar, portanto, que fazem a emboscada, e ele acaba por ser morto pelos seus próprios companheiros. E isto chocou-me enormemente, e a conclusão que eu tirei foi: eles é que têm razão, eu é que estou errado, eu é que estou aqui a mais. Eles estão a lutar pela sua independência porque que lhes dá esta força de ficarem nesta situação. E decidi, não faço mais ações ofensivas. Depois, ainda no fim da comissão, numa situação bem complicada, ainda tive que fazer uma ação. Tive sorte, mais uma vez, tivemos bons resultados e não tivemos baixas, mas foi essencialmente isto, e foi depois ver, de facto, a situação. Comecei a abrir os olhos, comecei a me interessar pela coisa política e ver a situação de repressão que existia em Portugal, de falta de liberdades. O que é que, como ser humano, enfim, sinto-me bem, costumo dizer, em relação ao 25 de Abril, eu costumo dizer o seguinte: houve um poeta um dia que disse que o homem, para se realizar, tem que fazer 3 coisas na vida: fazer um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Eu costumo dizer que tive a sorte de, além dessas 3 coisas que já fiz, poder participar ativamente no 25 de Abril. E isso ajudou-me a realizar mais. E, portanto, o 25 de Abril foi um ato único na história universal. Não há outro. Se vocês procurarem em toda a história universal, não encontram um ato como o 25 de Abril, em que há uma ditadura, há um grupo que sai da força que suporta essa ditadura, derruba a ditadura, cria condições para a paz e para a democracia e devolve rapidamente o poder à sociedade democraticamente eleita. Portanto, não há outra situação semelhante, e, portanto, isso dá-me um grande orgulho em ter participado, ter feito parte de um coletivo, porque o 25 de Abril foi um coletivo e não... Cada um de nós, é evidente que teve o seu papel, uns mais importantes que os outros, mas é essencialmente um coletivo. Portanto, sinto-me bem numa situação democrática, porque, apesar de ser muito crítico a muitas coisas que se passam no país, eu continuo a preferir uma má democracia a uma boa, entre aspas, ditadura, porque não há ditaduras boas. Portanto, sinto bem. Pessoalmente, e o MFA de uma maneira geral, teve sempre este posicionamento que mantemos, enquanto o MFA é, acima de tudo, um estado de espírito, como eu digo, mais que uma organização, é um estado de espírito. Somos, em termos partidários, radicalmente autónomos e independentes. Não somos neutros em termos ideológicos e, portanto, há uma linha vermelha, que é a linha da democracia, que nós não aceitamos ultrapassar. E por isso, desde que a democracia se continua a praticar, não estou muito preocupado com... eu respondo já à última pergunta, deixo outra depois ainda. Muito preocupado com, hoje, o avanço de alguma extrema-direita. Enquanto não tiverem condições para chegar ao poder, podem estrabuchar o que quiserem e fazer o barulho que quiserem. O problema é que as forças democráticas sejam capazes de se manter no poder, porque a democracia é mesmo isto. Até os que são contra a democracia têm palavra, mas enquanto as decisões forem assumidas bem ou mal, e há muitas que
as forças no poder fartam-se de dar tiros nos pés e, portanto, abrem espaço a que as forças radicais criem elenco e possam, demagogicamente, convencer as pessoas de que eles farão diferente se estiverem no poder. Eu, por exemplo, não concebo como é que alguém pode pensar que um partido como o Chega, se estiver no poder, vai melhorar, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, quer dizer, alguém pensar nisto, num adjetivo que é para não ofender ninguém. Mas, de facto, enfim, estamos em democracia, que é o fundamental. Em relação aos jovens, o que é que eu costumo pedir aos jovens, quando falo com eles? Façam a vocês uma pergunta. Será que eu sentiria viver sem liberdade? Perguntem a vocês próprios. Respondam em consciência e depois atuem em conformidade. Porque a resposta normalmente é: nem pensar nisso, pois. A liberdade é uma coisa muito bonita, mas eu acho natural que os jovens não discutam a liberdade. Respiram-na, já viveram em liberdade, respiram-na como quem respira o ar. A liberdade eu comparo-a muito à saúde. Nós só nos preocupamos com a saúde quando começamos a ter falta dela. Quando ela nos começa a faltar, aí o pessoal vai ao médico, não sei o quê, à farmácia e começa a preocupar-se com a saúde. Até lá, enquanto não tivermos problemas de saúde, queremos lá saber da saúde. Isso não nos diz respeito. A liberdade é a mesma coisa. Não tenham dúvida, há sempre alguém que quer tirar a liberdade aos outros para ficar com ela só para si. Demagogicamente, os exemplos históricos são mais comuns e sabemos o que é que resulta depois quando não há liberdade. E, portanto, já o Péricles, que era um pensador muitos anos antes de Cristo, ele deixou escrito que o objetivo, o desejo principal do ser humano é ser feliz. Acho que ninguém contesta isso. O que nós queremos, acima de tudo, é ser felizes. E ele dizia que, para ser feliz, só é possível ser feliz se houver liberdade. Sem liberdade, e ele já dizia, mais de 1000 anos antes de Jesus Cristo, já dizia isto. Para ser feliz é preciso ter liberdade. Mas depois acrescentava outra coisa. Para ter liberdade é preciso coragem. Quer para a obter, quer para a manter. E, portanto, os jovens, o que eu lhes costumo dizer é: não deixem que sejam os outros a decidir por vocês. Lutem por aquilo em que vocês acreditam. Lutem pelos vossos interesses, pelos valores que vocês acreditem. Porque a manutenção de um Estado democrático depende essencialmente da juventude. Quer dizer, não são os séniores, para não usar, já nem me lembro qual é a palavra que vocês usam, os cotas, não são os cotas que têm que garantir a liberdade no futuro, têm que ser essencialmente os jovens. Perguntem a vocês próprios isso e depois atuem em conformidade. E não se deixem enganar por cantos de sereia, porque olhem para a história que os demagogos aproveitam muito bem. Eu confesso-vos, eu estive agora nas cerimónias da Assembleia da República do 25 de Abril. O líder do Chega quase só disse verdades. Agora, na boca dele, já sei o que é que... Ele aproveita os erros que os outros fazem. Agora, não é por ele estar a dizer verdades que eu acredito num tipo daqueles, que já demonstra que só deita ódio por todos os poros e que já demonstra o que é que fará se tiver o poder. Portanto, é isso. Mas eu não gosto de fazer propaganda de natureza política. Agora, há efetivamente barreiras em que eu sou radical.
E a barreira da liberdade e da democracia é uma delas. Penso que respondi às questões. Continuem outras questões. Para mim, estou disponível. Mais questões? Ali não. Diz lá, Pedro. Eu estive a ponto. Pedro. Já agora. A minha pergunta é: eu gostaria que tivesse sido alcançado pela Revolução de 25 de Abril de 74, que não se alcançou. Ou seja, algo que tenha ficado por fazer, só de se existir. Outra, consoante o contexto atual, de todos os meios que há de comunicação, o que é que os heróis de 74, no qual se enquadra, gostaria de ver alcançado, também, para estar que ainda não tivesse sido, para que os nossos netos, quando digo os nossos, digo se calhar os meus, de 74, venham a ter a melhor vida possível. E a terceira é o que diria ou o que dirá às pessoas que às vezes dizem que hoje em dia há liberdade a mais. Essas três são as minhas. Mais. Aí mesmo os mais velhos, agora está aberto para todos. Aqui, apesar do Pedro se enquadrar, Quero logo monopolizar. aproveitou o facto de ser o dono do microfone. Estamos a aproximar do fim. Então ali o nosso A área militar. Está ali com o carapito, mas depois chegar lá vai ter que tirar. A minha pergunta é simples. Mencionou qualquer coisa sobre o regresso de alguém que veio na altura de Angola com pedidos de demissão. E gostava que falasse um bocadinho disso, se pudesse relacionar a questão do 25 de Abril com a questão das colônias. Isto é, com as suas independências 2 anos mais tarde. Obrigado. Mais alguma questão? É que esta é a última rodada. Pela hora, pelos compromissos, é a última rodada. Para mim, estou à vontade. Tá bom. Mais questões aí, os mais séniores. Há ali um brasileiro de Brasília, que chegou agora recentemente, tem uma característica, chegou com a família do Nordeste, ele disse-me há bocado, a Brasília, no dia em que foi implantada a ditadura militar no Brasil, em 64. Eu sou Francisco Paulo, sou brasileiro, cheguei em Brasília no dia do golpe militar. Se eu soubesse que eu ia causar tanto mal ao meu povo, eu não teria saído do meu interior. Bem, minha pergunta é: qual foi a gênese ou como nasceu a ditadura em Portugal? A minha pergunta ela é preventiva. Como nasceu, o que deveria ter sido feito para que este país não padecesse por tanto tempo? E se depois você vai ter tempo, de qualquer forma vai dar, 28 de maio de 1926, foi lá muito atrás. Foi também um movimento militar, mas completamente diferente do NFA. Foi um movimento de generais, e aqui foi de oficiais intermédios. Mas isso depois é outra questão. Mais alguma questão aqui para o Coronel? Mais questões dos jovens que eu há bocado cerceei? Mais alguma questão? Se surgir alguma. Alguma vai lá. Bem, o que é que ficou por fazer? Enfim, provavelmente muita coisa. Todos nós gostaríamos que se tivesse realizado mais alguma coisa do que aquilo que se fez. No que me diz respeito, mais do que ficou por fazer, sensibiliza-me o que é que se fez e voltou para trás. A seguir ao 25 de Abril, deu-se um avanço extraordinariamente forte na questão da igualdade, na questão da justiça social. Eu dou duas particularidades. Uma, a questão da repartição das mais-valias entre o capital e o trabalho. Na altura, chegou-se a uma situação muito próxima dos 49% e 51%. 49% para o trabalho, 51% para o capital. Hoje, isso regrediu e de que maneira? Nós sabemos hoje que as mais-valias estarão a ser distribuídas, provavelmente o trabalho não chega aos 30%. E, portanto, isto provoca desigualdades profundas na sociedade. Ainda para cima, tudo agravado pela implementação das máquinas
e vêm aí os robôs, vêm aí os robôs, e que a mais-valia praticada pelas máquinas e por robôs vai essencialmente para o capital e não vai para o trabalho. E, portanto, as desigualdades são muito maiores. Outra questão que eu costumo apontar é que o leque salarial, a seguir ao 25 de Abril, terá chegado à ordem, nós dizíamos que o ideal era chegar a 1 para 12, terá chegado à ordem do 1 para 18, 1 para 20. Nós hoje sabemos que o leque salarial está na ordem do 1 para milhares, que há disparidades extraordinariamente fortes. Portanto, esta questão de hoje aumentar a decalagem que existe entre os mais pobres e os mais ricos, aumentar o facto de uma percentagem menor ser detentora da quase totalidade da riqueza do mundo, essa é a questão que a mim, em termos de 25 de Abril, mais me dói. Porquê? Porque a seguir ao 25 de Abril melhorou muito. E depois tem vindo a piorar. Portanto, o que ficou por fazer, o 25 de Abril não é um processo que termine. Há muita coisa para continuarmos a lutar e para continuarmos a fazer. Mas, volto a dizê-lo, aproveitando a situação democrática em que estamos, não podemos aliar-nos e não deixar que outros decidam por nós. Dentro das regras que há, não serão as mais corretas, o sistema eleitoral não será o melhor de todos, pode ser melhorado, mas também para o melhorar temos que ser nós a fazer força para que é o melhor. Portanto, não lhe respondo diretamente à questão o que é que ficou por fazer. Isso, há sempre muitas coisas por fazer. Agora, liberdade a mais. A liberdade nunca é a demais, se a liberdade for responsável. O problema grave, muitas vezes, é a irresponsabilidade, porque a minha liberdade termina quando começa a sua, e a sua termina quando começa a minha. Portanto, a liberdade tem que ser responsável e não pode confundir-se com libertinagem, porque se for libertinagem eu já estou contra. Aí já é liberdade, entre aspas, a mais. Agora, a liberdade, na minha opinião, ela não quer demais. E, portanto, o homem, o ser humano, tem que ser essencialmente livre, agora, tem que ser responsável, tem que usar a sua liberdade com responsabilidade. E se isso for possível, se isso se verificar, a sociedade será, de certeza absoluta, muito melhor. Angola e as outras, então, colónias e depois países independentes. Como eu referi há pouco, a contestação e o movimento gerou-se praticamente em todo o lado ao mesmo tempo. Onde nós tínhamos militares portugueses, gerou-se praticamente em todo o lado ao mesmo tempo. Mais profundamente aqui e na Guiné. Também em Angola houve uma intensa participação no início, porque, por exemplo, aquele exemplo que eu dei de um capitão, por acaso, um capitão de um bom curso, bastante amigo meu, que veio de Angola com uma proposta e que deu origem àquele pedido de demissão, eles tiveram uma organização forte lá. Depois, no princípio de 74, houve alteração lá na direção, na comissão, e ficou essencialmente nas mãos de militares que, como nós dizíamos na altura, eram do ar-condicionado em Luanda. Isto é, eram militares que ainda para cima faziam comissões sucessivas, muitos deles tendo casado em Angola, com raparigas de fazendeiros, etc. E, portanto, tinham interesse e a questão da independência foi complicada. Depois,
Logo a seguir ao 25 de Abril, de facto, em Angola gerou-se também a constituição de uma comissão do MFA muito forte e muito corretamente. Em Moçambique gerou-se também a constituição de uma comissão muito ativa e depois o problema das independências, eu não gosto de falar em descolonização de forma isolada. Eu falo sempre em descolonização barra independência ou independência barra descolonização. Do ponto de vista do colonizador é descolonização, do ponto de vista do colonizado é independência. E eu costumo dizer, ninguém dá a independência de barato a alguém. Portanto, as independências conquistam-se. Nós temos muita honra em, com o 25 de Abril, termos ajudado a que as independências fossem mais fáceis, mais rápidas. Agora, não podemos depois, e Angola foi um caso muito complicado, porque tinha 3 movimentos de libertação que estavam em guerra connosco, com a particularidade de um deles, na altura, nem estar em guerra, porque o general Costa Gomes, quando esteve comandante militar em Angola, conseguiu fazer um acordo com a UNITA e pôr a UNITA a bater no MPLA, e, portanto, quando nós chegámos ao 25 de Abril, a situação era essa, e houve, inclusivamente, dificuldades para que a OUA reconhecesse a UNITA como movimento de libertação. Fomos nós. Porquê? Porque tinha-se dado uma situação uns meses antes do 25 de Abril. O comandante militar da zona onde a UNITA, que era no Planalto, não me lembro agora o nome, o Planalto, que era a zona de intervenção maior da UNITA, ali, a zona do UAM, exato. O comandante militar do lado português tinha sido substituído e penso que um ano antes do 25 de Abril, à volta disso. E o novo comandante militar quis mostrar serviço. E então começou a dar pancadaria no UNITA, que tinha feito um acordo connosco e não estava a contar com isso. E, portanto, a UNITA reagiu e, quando se dá o 25 de Abril, o movimento de libertação que nos está a criar mais problemas em termos militares é a UNITA. Precisamente porque o outro tinha furado, digamos, o acordo que havia, quis mostrar serviço e começou a dar pancadaria na UNITA. Ora, nós tínhamos necessidade imediata de fazer o cessar-fogo e, portanto, chegar a acordo com os 3 movimentos de libertação. E depois tivemos um problema. A OUA não reconhecia a UNITA porque tinha feito o acordo com Portugal antes. E, portanto, não reconhecia a UNITA. E fomos nós que o forçámos para que a UNITA fosse reconhecido também como movimento de libertação. E depois, sabe melhor do que eu, os problemas internos que tiveram, os problemas, portanto, muito complicados, e a dificuldade que tiveram portanto, na declaração da independência, a intervenção depois de Angola teve aquilo que as outras então colónias também tiveram, mas Angola teve a intervenção direta de forças estrangeiras, e isso é que vem complicar mais o processo. Forças estrangeiras de 3 lados. Do lado do Congo, a FNLA aparecia em Luanda a falar francês. Nem sequer português sabiam falar os militares da FNLA. A UNITA, o apoio da África do Sul e também da China. E o MPLA, o apoio de Cuba e da União Soviética. E, portanto, foi extraordinariamente complicado depois de todo aquele processo, a declaração da independência. Portanto, na Guiné, a Guiné já tinha autodeclarado a sua independência em setembro de 73 e com uma particularidade que mostra, inclusivamente, a maneira como nós em Portugal estávamos isolados no mundo. A Guiné declarou unilateralmente a independência em setembro de 1973.
quando menos de um ano depois se dá o 25 de Abril, a Guiné está reconhecida como um país independente por mais países do que aqueles com quem Portugal tem relações diplomáticas. Porque nós, de acordo com o orgulhosamente sós do Salazar, e que o Caetano seguiu, mais de metade dos países do mundo não tinham relações diplomáticas com Portugal. Passado pouco tempo estávamos com relações diplomáticas com todos os países do mundo. Porque o 25 de Abril, de facto, é apoiado imediatamente por todo o mundo. Angola teve os problemas que teve a Guerra Civil, Moçambique também teve, menos complicado. Eram só, para já só havia um movimento de libertação, depois criou-se um outro, um bocado artificial a seguir ao 25 de Abril, mas também foi complicado. Pronto, mas aí, como eu digo, os países são independentes e têm que ser eles próprios a resolver os seus problemas, como nós temos que resolver os nossos. Mas, pronto, foi isso. Agora, como nasceu a ditadura em Portugal? Aqui, a ditadura nasceu no pós-república, não é? A República criou a certa altura uma confusão muito grande. Começou a haver quarteladas umas a seguir às outras, intervenções militares tentarem golpes de Estado. Houve no meio também uma tentativa de recuperação da monarquia. E quando, em 1926, a primeira intervenção, aqui o caro professor referiu que foi feita por generais, mas em 1926 houve os chamados tenentes de 26 e fazem uma tentativa, por isso é que eu digo que o 25 de Abril, ou melhor, o 25 de Novembro é aquilo que o 25 de Abril teve e faltou ao 5 de Outubro. Porquê? Porque há uma tentativa de acabar com a bagunça dentro das Forças Armadas, com a grande indisciplina que há, mas eles não têm capacidade e deixam-se ultrapassar pelos generais que assumem o poder e fazem uma ditadura. E é assim que nasce a ditadura em 1926. São militares, portanto, que o fazem, generais. Aqui em Portugal, nós vivemos um período conturbado em 74 e 75, e no 25 de Novembro, os militares, mais uma vez sou suspeito porque estive a comandar as operações, o 25 de Novembro, os militares conseguem evitar que os falcões que quiseram um novo 28 de Maio ficassem com o poder e, portanto, garantiram o acabar com a tal bagunça, que também houve em 74 e 75, o chamado PREC, mas garantirem que, ao acabar com isso, garantiam uma situação de democracia que foi consubstanciada fundamentalmente numa coisa: dar condições à Assembleia Constituinte, que tinha sido eleita no dia 25 de Abril de 75, para aprovar efetivamente a Constituição e, portanto, não deixar que em Portugal se instituísse uma nova ditadura. É esta a grande diferença, na minha opinião. Poderei ser suspeito mais uma vez, mas cada um de nós, quando analisa a sua própria intervenção, é sempre suspeito, tem a sua verdade, os outros terão a verdade deles, mas é esta a grande diferença. Em 1926 não houve capacidade para garantir a democracia e a República é deitada fora, apesar de continuar a chamar-se República, e instituiu-se uma ditadura que durou 48 anos. Não é? No 25 de Abril, ou depois no 25 de Novembro, houve essa possibilidade e por isso é que eu, pessoalmente, invoco todos os anos o 25 de Novembro, não o sobrepondo de maneira nenhuma, nem o igualando ao 25 de Abril, mas dentro da perspectiva de que o 25 de Novembro
não é a vitória da direita e muito menos da extrema-direita como eles querem fazer crer, porque eles foram efetivamente derrotados. E quando eu vejo forças a dizer vamos fazer uma comissão, vamos comemorar não sei o quê, eu pergunto, e já o fiz várias vezes publicamente, querem comemorar o quê? A vossa derrota? Vão para o cemitério carpilar mágoas. É isto, de facto, que eu tenho a dizer sobre isso. Não sei se houver mais perguntas para mim. Mais alguma questão? Só uma. Já agora que está aqui presente a questão do Timor-Leste. Como é que falámos de... Timor-Leste foi um problema muito complicado. Vamos lá ver, Timor-Leste também tinha 3 movimentos a certa altura, que não eram movimentos de libertação, porque não tinha havido guerra, mas que se formaram a seguir ao 25 de Abril. E o problema maior, na minha opinião, é que a Fretilin foi o movimento que defendia a independência do Tucur, provocou o gigante que tinha ao lado, chamado Indonésia, que poucos anos antes, tinham morto 500.000 comunistas, ou pelo menos considerados comunistas, tinham sido 500.000 que eles tinham morto, provocou-os a dizer que ia instalar ali um regime comunista. Portanto, eu lembro-me das grandes discussões que tinha aqui, dizer, vocês são loucos, pá. Como se a Indonésia permitir que se instale ali, no seu território, mesmo ao lado, um regime comunista. Acabaram de demonstrar, mataram 500.000 e agora, bem, gerou-se uma luta entre os 3 movimentos, era a Fretilin, a Apodetti e não me lembro agora qual era o nome do o DT. Juraram-se e houve guerras entre eles. A Fretilin foi apoiada por militares portugueses, esquerdistas, nem eram esquerdistas, mas entraram numa deriva dessas de apoiar a Fretilin, que teve o poder, e a Indonésia interveio. A Indonésia interveio com o apoio dos Estados Unidos e da Austrália. Portanto, é uma intervenção estrangeira em que nós não tínhamos capacidade nenhuma. Aliás, eu visitei Timor no primeiro ano, no primeiro 25 de Abril, em que eles estavam independentes. Fui lá o então Primeiro-Ministro português António Guterres e convenceu-me, fui o único 25 de Abril que eu não festejei aqui em Lisboa, convenceu-me a ir lá a Timor. Eu lembro, a certa altura, discutindo lá com o alferes das forças da Fretilin, ele me dizia, vocês abandonaram-nos. Nós abandonámos. Você achava que nós tínhamos capacidade para nos opor à Indonésia? Abandonámos. A culpa foi vossa. Esquerdistas, pá. Começaram aqui a gritar comunismo já, pá. Ao lado de um monstro como a Indonésia. Portanto, depois, Timor tem, como sabemos, tem uma evolução em que os timorenses vão para as montanhas e fazem, de facto, uma resistência extraordinariamente heroica. Consegue-se uma campanha internacional muito forte. Portugal aí tem um papel extraordinário, na altura, de apoio, e consegue-se que Timor seja considerado um país independente. Agora, sonhar que a Indonésia permitia um país comunista, mesmo ali na cozinha, não é? Ou na sala de Estado, sei lá, deles, era absolutamente impensável. Mas isto foi o que aconteceu. Não quero saber as discussões, algumas discussões que eu tive com os camaradas militares que estavam lá e que depois vinham para cá tentar justificar não sei quantos, porque não sei o quê. Depois nós acabamos por retirar para a ilha de Ataúr, o comandante militar. Enfim, conseguiu-se salvar a face relativamente e depois, de facto, acabou por ter, e isso foi luta,
foi resultado fundamentalmente da luta do povo timorense e do Xanana Guzmão. Portanto, foi resultado, efetivamente, mais uma vez, foram eles que conquistaram a independência. Portugal depois redimiu-se um pouco da maneira como reagiu a apoiar essa luta no contexto internacional, mas no princípio, não. Quer dizer, era uma coisa semelhante a quando foi a Índia, em 61, o Salazar ter dito ou vem vitoriosos ou vem mortos, como se fosse possível 5.000 militares portugueses oporem-se a 100.000, 200.000, 300.000 militares indianos. Mas, portanto, ali era uma coisa muito, muito semelhante. Mais alguma questão? Então, vamos terminar. Muito obrigado, Coronel Vasco Lourenço, por ter estado aqui connosco, ter aqui, finalmente vir aqui os jovens a fazer aqui uma barreira de perguntas. E eu nem sequer vou. Vamos terminar mesmo o nosso bloco. Seguramente vamos encontrar por aí, vamos fazer o balanço, vamos fazer a publicação destas das comunicações e amanhã é 1º de maio, bom 1º de maio. Foi fundamental, que não foi referido, mas foi uma das primeiras decisões. Diga lá, porque é que foi escolher o 25, o 1º de maio como dia feriado e o que é que isso significa? Vamos lá ver. O 1º de maio era a data do trabalhador. E, portanto, num Portugal livre tinha que ser comemorado. E eu confesso-vos que no dia 25 de abril deste ano me fez recordar muito o 1º de maio de 64, porque eu já estava cá, sei no dia 29 de madrugada de Ponta Delgada, e quando depois de percorrer a manifestação regressei ao posto de comando do MFA ali na Cova da Moura, a minha expressão foi: só pelo dia de hoje já valeu a pena, porque de facto foi, só tendo vivido é que se pode dizer como é que foi aquele dia de festa do 1º de maio. Aliás, no seguimento, uma coisa que não referi aqui, mas que foi extraordinariamente importante, a adesão imediata da população ao 25 de Abril. Ajudou-nos em que maneira? Nós estávamos convencidos que aquilo que íamos fazer, precisamente porque queríamos era recuperar o prestígio dos militares junto da população, estávamos convencidos que o que íamos fazer ia ao encontro do desejo da população. Agora, fomos surpreendidos porque nunca esperámos que houvesse uma adesão tão forte, tão intensa como houve em todo o país, não só aqui em Lisboa, no Cabo, mas em todo o país. E depois, no 1º de maio, isso é a consagração de facto do 25 de Abril. Sim, senhor. E portanto, um bom 1º de maio para todos. Muito obrigado.